Esse é o seu projeto? Esse é o meu projeto. Nesta cidade nova, você vai ver plantações e os telhados. Bem aqui. É realmente muito William McDonald é um expoente mundial em arquitetura sustentável. Como arquiteto, está trabalhando para redesenhar nosso futuro energético, levando o conceito de eficiência energética em edificações para um novo patamar. Veja, eu desenvolvo essas ideias. Em seu escritório, em Charlottesville, na Virgínia, ele prepara um projeto que pode ser um dos maiores experimentos chineses em desenvolvimento ambiental. Essas casas podem durar centenas de anos. Os projetos de William são baseados num conceito original, chamados do berço ao berço. Do berço ao berço. Agora me explique, o que significa do berço ao berço? Significa criar um ciclo fechado, acabando com o conceito de dejeto. Esta cadeira é um exemplo do berço ao berço. É um tecido novo escolhido para as poltronas do Airbus 380. Foi projetado para se decompor de forma limpa. Em outras palavras, se ele for jogado na terra... vira adubo. Vira adubo. Limpo. Então, do berço ao berço é começar Material na terra, limpo. transformar-se em E cadeira voltar. e voltar para a terra. Voltar para a terra. É um aspecto do berço ao berço que chamamos de metabolismo biológico. Então, tudo que volta para o solo deve ser inofensivo para o solo. Isso é nutriente biológico. E isso é alumínio puro. É o que chamamos de nutriente técnico. E pode ser reaproveitado e reaproveitado em ciclos industriais que se repetem Hoje sem é cadeira, amanhã pode ser Isso, poltrona de amanhã avião. pode ser um campo. Esse é o conceito de materiais do berço ao berço. Nos Estados Unidos, as ideias de McDonald estão mudando o conceito de design nas principais corporações do país. Pode voltar para a indústria ou para a natureza. Na China, seus conhecimentos foram aproveitados pelo governo. Fiquei muito satisfeito, Me porque diga, eu por que acho você que se dedicou tanto tentando transformar a China? 80% dos chineses e de suas cidades não têm água potável. Às vezes a água é escassa ou de má qualidade e alguém pode morrer sem ingerir. É tão grave que eles querem criar cidades com o conceito do berço ao berço. William convidou nossa equipe de reportagem para acompanhá-lo em Wangbaiu e ver como o conceito do berço ao berço é aplicado na China. Apesar da aparência nada tecnológica, esse vilarejo pode ser o futuro da China rural. Essa é uma casa de terra palha. Isso aqui é terra palha. As novas casas são construídas com materiais biodegradáveis e recicláveis, fabricados sem o uso de combustíveis fósseis. E bem ao lado tem uma parede de blocos feitos de terra. E a terra saiu daqui mesmo. Em vez de usar os tradicionais tijolos de argila que são cozidos com carvão e consomem muita energia no processo, eles fabricam tijolos de terra prensada, que são empilhados e cobertos com reboco para se fazer as paredes. Coloque na prensa e aperte. Não precisa de carvão e nem de forno. Também não usamos solo fértil como material. Não precisa queimar carvão nem desperdiçar o solo fértil. É simplesmente terra prensada, extraída aqui. O vilarejo foi todo projetado para poupar energia. As casas estão dispostas em ângulos de 15 graus para quebrar o vento gelado do inverno e permitir máxima exposição ao sol. É a primeira vez que camponeses chineses têm acesso à energia solar, que está conectada diretamente ao quadro de luz. William acredita que a China vai estabelecer os padrões da energia solar e finalmente torná-la acessível ao grande mercado. Portanto, a China vai ser o país que vai reduzir o custo da energia solar, que vai permitir que o resto do mundo tenha acesso a ela, porque o custo de fabricação na China pode fazer com que o preço desse tipo de tecnologia desabe. É claro que a China de hoje coleciona problemas ecológicos e está muito atrás do Ocidente do ponto de vista ambiental. Mas as autoridades chinesas do mais alto escalão do governo estão ouvindo os conselhos de William e se tudo der certo neste vilarejo experimental, a China pode se tornar um modelo em desenvolvimento sustentável. É uma estratégia que traz esperanças. Afinal, se toda a população rural da China vivesse desse jeito, o consumo de lenha e carvão cairia pela metade. Chegou o momento de descobrir como podemos conjugar o futuro no tempo presente, para podermos viver no futuro o mais rápido possível. Assim a gente pode contar aos nossos filhos que reconhecemos os nossos problemas e que queremos tomar uma atitude. Ouvindo você falar assim, eu não sei se rio ou se eu choro. Estamos a poucas horas da capital desse país, Washington, e pouca gente te reconheceria na rua. Mas a 16 mil quilômetros daqui, em Pequim, as suas ideias estão sendo traduzidas para o chinês, implementadas e regulamentadas pela liderança chinesa. Os chineses reconhecem que estão em crise. Não sentimos a crise no nosso país. Não temos mentalidade de crise. Estamos começando a ter essa mentalidade. Se você fosse rei por um dia, rei dos Estados Unidos, qual seria a coisa mais importante na ordem do dia?
Eu faria um discurso para todas as crianças. Faria um chamado entre os jovens. Os jovens é que vão fazer tudo isso. Vai ser a próxima geração. Quando as crianças aprendem o conceito do berço ao berço, entendem imediatamente e pensam, ué, mas não é assim que o mundo é. Elas ficam surpresas quando descobrem que fabricamos tóxicos que podem acabar com o planeta. Por que não criamos um sistema que dê a elas esperança? Cada vez mais a ecologia é uma boa política. Um bom exemplo é John Hickenlooper, prefeito de Denver, no Colorado, ambientalista fervoroso e com formação em geologia do petróleo. Candidatou-se em 2003 com uma plataforma ecológica e venceu com a maioria esmagadora de 65% dos votos. Durante o mandato, manteve um alto índice de popularidade apesar de ter aumentado impostos para financiar projetos ecológicos, como um sistema de trilhos leves para o metrô. O pensamento da maioria dos políticos está fora de sintonia com as preocupações do povo. Todo mundo anseia por propostas ecológicas e é um anseio veemente. Em outras palavras, você disse ao povo que ia aumentar os impostos, mas disse que era para investir no futuro. Isso. Muitos políticos têm medo de abraçar esta causa. Mas se for preciso, o povo não é burro, eles entendem. Foi a mesma coisa com o sufrágio feminino e a abolição. Os políticos no poder estavam numa geração atrasados em relação ao que o país precisava. O que acontece agora é que as ideias são postas em prática numa escala regional e depois ganham força para abalar as estruturas do poder. Nosso futuro energético pode ser muito mais favorável do que o passado se nós mesmos agirmos com energia. Já temos combustíveis alternativos que poderiam fazer uma diferença imediata na quantidade de petróleo que consumimos, no aquecimento do planeta, no quanto dependemos de alguns governos para gerar energia. E na competitividade de nossas empresas de tecnologia ambiental, uma indústria em franca ascensão no século XXI. Com apenas um pouco de liderança em Washington, subsídios inteligentes e regulamentação aplicada com consistência, podemos tornar competitivos os veículos híbridos, o etanol, a energia eólica e a solar. Tudo isso em curto prazo. Mas é preciso mudar a mentalidade e entender que a consciência ecológica não é mais um passatempo idealista e vagamente patriótico de ecologistas ingênuos. Viver, pensar e agir com consciência ecológica é a atitude mais estratégica, pragmática e patriótica que podemos tomar. O verde, cidadãos, deveria ser o novo lema do nosso país. Agora vamos fazer uma visita à Casa Branca para saber se o presidente pode dar uma volta com a gente. A Casa Branca é logo ali, olha. Seria ótimo se ele trocasse a limusine por um carro blindado movido a energia solar. O mundo seria um lugar melhor. Não. Somos Não o pessoal da energia. Saiam daqui. Vocês não têm permissão para entrar. Tá bom. Tá bom.